Vinland Saga é uma série perfeita. A princípio, você pode pensar que Vinland Saga é uma série sangrenta, onde vikings pensam em matar e destruir, porque mostra muito disso nessa série. Realmente mostra muito disso. Mas Vinland Saga é uma série que passa ensinamentos e coisas lindas que podemos levar para a nossa vida, como a redenção do personagem Thorfinn. A princípio, Thorfinn era um garoto feliz, uma mãe feliz, uma irmã carinhosa e um pai que parecia ser durão, mas era um homem muito carinhoso com Thorfinn também. Até que os Dons Vikings, que eram antigos companheiros de batalha de seu pai, foram até a sua vila, na Finlândia, e falaram que se o seu pai não fosse com eles destruiriam a vila e matariam todos que viviam no local. O pai de Thorfinn não tinha muita escolha. Então ele pegou alguns garotos da vila que se ofereceram para ir com ele para lutarem na guerra e foi. Só que o pai de Thorfinn não deixou com que ele fosse junto, o que a princípio deixou Thorfinn muito estressado, porque ele não entendia porque o seu pai iria lutar na guerra e não deixou ele ir. Todos na vila não gostavam da guerra. Eles achavam que a guerra era algo incrível, apesar de nunca terem lutado. Isso fazia que eles se iludissem, achando que a guerra fosse algo bom, algo que desse mérito para eles. Thorfinn insistiu com seu pai. Disse que queria lutar, que queria vencer na guerra, que queria matar os homens que mereciam morrer. E o pai de Thorfinn solta uma frase marcante para todos que assistiram o anime. Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Quem assistiu essa cena sentiu o que o pai de Thorfinn quer dizer. A mensagem não foi pra gente, mas a gente sabe que também foi pra gente. Foi uma mensagem bonita, uma mensagem marcante, uma mensagem que faz com que a gente reflita sobre os inimigos, se é que temos algum inimigo. Então, o pai de Thorfinn sai. Eles seguem em viagem com o seu barco e alguns barulhos são avistados no barco. Quando o pai de Thorfinn vai verificar, Thorfinn havia seguido eles. Eles já estavam em alto mar e eles não podiam voltar para colocar o Thorfinn em casa. Então eles seguiram, apesar do Thorfinn não lutaria. O vô dele buscaria ele, entre aspas, buscaria ele para que ele voltasse para casa em segurança. Só que houve um imprevisto. Eles teriam que parar o barco para poder reabastecer e colocar algumas coisas que seriam necessárias para a jornada que eles estavam fazendo. Quando eles encostam o barco, eles percebem que eles estão em uma armadilha. A armadilha foi feita pelos próprios Dons Vikings que contrataram o pai de Thorfinn para essa guerra. Eles tinham o objetivo de matar o pai de Thorfinn, pois o pai de Thorfinn havia fugido com a sua esposa anos atrás para que o seu filho e sua família não sofressem com o dano da guerra que estava acontecendo. Então é esse o momento do arco que conhecemos Askeladd. E esse é o fim do pai de Thorfinn. Isso é algo muito marcante para o personagem Thorfinn, que ajuda bastante no seu desenvolvimento a partir da série, e algo que marcou também os telespectadores que gostavam da série e que estavam assistindo e se identificando com o personagem Thorfinn. Então, daí essa ladeira abaixo, o Thorfinn se torna um assassino, ele se torna os tais inimigos que ele tinha e ele mata muita gente e mata muitos guerreiros no campo de batalha. Ele acaba se tornando como o próprio Askeladd, que é o homem que matou seu pai e o homem que ele odeia e que ele tinha como motivação matá-lo. Depois de muita guerra e muita morte, o Thorfinn se torna um garoto sanguinário e ele é um personagem muito diferente do começo do anime, né, que nós vemos, e tem algo que marca os telespectadores do anime. No final, né, da série, que tem até agora, é claro, pois ainda não lançou tudo, e talvez eu fale sobre um pouco sobre o mangá em um próximo vídeo ou algo assim, caso vocês queiram, mas tem algo que marca a gente de alguma forma, a redenção do personagem Thorfinn. Aquele garoto que foi criado no meio dos demônios, ele muda, ele prefere ser um garoto calmo, que tem como objetivo acabar e cessar com a guerra.
ele tem como objetivo achar as lindas terras da Vinlândia, como seu pai vivia dizendo que existiam. Eram terras lindas, com paz e sem guerra. Esse foi o objetivo do personagem Thorfinn, o objetivo que ele carrega com ele e com um dos personagens que ele conhece em meio a essa jornada, e que eles se tornam bem amigos e eles fazem grandes coisas juntos, mas isso é história para outro vídeo. E eu queria deixar para vocês uma boa mensagem, pelo que eu acho, que o personagem Thorfinn nos ensina que a redenção é o melhor caminho. Você precisa aprender a perdoar, a se perdoar, a perdoar os seus inimigos, perdoar aqueles que te odeiam, pois é algo bíblico que diz na Bíblia que você deve perdoar os seus inimigos, deve amar o seu próximo. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Muito obrigado de verdade, significa algo muito importante pra mim. E se você puder deixar o seu like e se inscrever, que vai me motivar a fazer os próximos vídeos, seria muito legal da parte de vocês e eu agradeço bastante. Valeu, rapaziada, é isso e até o próximo vídeo. Muito obrigado, de verdade.